Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esse especial do Project MC. Hoje a gente está trazendo para vocês um videocast aqui produzido no Senac São Bernardo do Campo. A gente quis trazer esse episódio para poder explicar o nosso projeto do ano para vocês e poder dar uma ideia melhor assim e dar uma brincadeira assim para vocês poderem curtir mais o nosso projeto. Eu sou o Davi, minha função no grupo é fazer um pouco de tudo e se ajudar esses caras aqui. Eu sou o Guilherme e eu tô como ajudante geral, ajudando como segundo homem do Davi, então tocar a tapa pelo projeto. Isso daí. Prazer, meu nome é Alan e a minha função no projeto é ser o arquiteto geral da cidade. Sou eu que planejo o tamanho das ruas e eu também fiz o dimensionamento das duas cidades. Eu sou o Gabriel, eu sou líder de pesquisa e ajudei a redigir um documento. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente quer explicar para vocês o que é um projeto do ano. A gente é aluno do terceiro ano do ensino médio e para vocês que não sabem, é bom vocês poderem aprender agora o que é um projeto do ano, porque é uma coisa que a gente está produzindo um bom tempo e a gente quer que vocês tenham todo o contexto para poder entender o resto sobre o nosso projeto. Como o meu parceiro Davi já falou, o próprio nome do projeto já fala, Projeto do Ano. É um projeto que a gente trabalha o ano inteiro procurando, falando com os professores e fazendo a fundo o que a gente sempre quis fazer em uma aula. E a gente está trabalhando nisso o ano inteiro e diversos no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E isso, resumidamente, é um TCC de outras escolas no Senac. A verdade é que o nosso grupo já é uma exceção. Geralmente o projeto do ano do Senac você produz por um ano e aí o normal é você trocar de projeto e fazer uma coisa nova. Porém, o nosso projeto, a gente teve uma ideia bem legal do primeiro ano, e a gente quis continuar pro segundo, e chegou no fim do segundo, a gente quis continuar até pro terceiro. Com o suporte dos professores, eles aprovaram, deixaram, e agora a gente tem esse projeto que a gente está produzindo por 3 anos. Agora eu vou deixar um pouco o Alan, porque ele foi um dos membros que fundaram o projeto, e ele sabe um pouco mais, ele vai contar um pouco mais da história para vocês agora. Eu vou estar começando como que começou todo esse projeto do IMC. Então, para início de conversa, lá para 2023, quando a gente estava nas primeiras semanas de aula do Senac, eu queria fazer algum projeto que era relacionado de alguma forma com arquitetura. Então, eu tinha pensado da seguinte forma: tá, eu quero que o projeto do ano fosse alguma coisa relacionada à arquitetura, que é algo que eu tenho facilidade. Tinha outras pessoas que também queriam esse mesmo tema, como, por exemplo, um dos membros que não está aqui, o Rafael. Ele também queria o mesmo tema. Então, o que a gente estava pensando ali? Se a gente poderia ver de alguma outra forma algo relacionado a maquetes, a início de conversa, mas acabou que não deu muito certo isso, e quando a gente estava numa aula de projeto do ano, eu cheguei até a pensar, nossa, imagina que da hora se a gente pudesse fazer um projeto do ano no Minecraft. Eu pensei isso momentaneamente, mas eu pensei, cara, quer saber? Nenhum professor ia deixar fazer um projeto de um videogame pra escola. Não, tá maluco, É muito né? sonho, né? Quem diria, a Quem gente tá diria? aqui, né? Então, né? Não era algo que eu imaginava. Entretanto, quando a gente estava nessa mesma aula, eu fui falar um pouco com o professor André, o professor de geografia, que ajudou muito a gente nesse processo também. Ele comentou, por que vocês não fazem alguma coisa utilizando o jogo chamado Minecraft? Aí eu pensei, opa, se o professor do Senac já está apoiando, eu acho que isso é permitido. Então foi aí que a gente começou o projeto do ano relacionado ao Minecraft. E aí precisava ser algo divertido, até porque a gente ia fazer isso no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro. A gente foi descobrir só depois, né? Mas, né, a ideia principal, o primeiro ano, eu acabei chegando, eu entrei no grupo no meio do primeiro ano. Eu era parte de outro grupo que acabou não dando tão certo, e no meio do primeiro ano eu entrei no grupo com esses caras aqui. Aí a ideia era poder produzir uma cidade onde cada casa dentro dessa cidade, ou condomínio, que a gente até pode chamar, chamado Cultural Minecraft, representava uma cultura diferente. Assim, a ideia era poder trazer as culturas do mundo dentro do Minecraft para poder apresentar para mais pessoas, o brasileiro conseguir conhecer outras culturas do mundo. Porque de repente a pessoa tem um interesse, mas não tem tanto interesse de ficar fazendo muita pesquisa tudo assim, e a gente conseguiu integrar o jogo Minecraft dentro disso. O jogo Minecraft, para quem não conhece, é um jogo onde a criatividade manda em tudo. Você consegue fazer literalmente qualquer coisa. Tem pessoa que criou o Minecraft dentro do Minecraft. Você entendeu a escala disso. Então a gente pegou essa ferramenta e a gente conseguiu criar essa cidade
Pra demonstrar várias culturas, deu tudo certo. Mas aí depois, pelos anos, foi mudando a ideia. Mas então, como eu acabei chegando mais tarde, eu queria perguntar pra vocês, como que vocês construíram as primeiras casas do CMC? Primeira casa do CMC a gente acabou fazendo nele no mundo à parte, tipo assim, era só um teste no momento, a gente não tinha muita certeza se ia ser aquilo mesmo. Depois a gente viu que não ficou tão bom, e aí de fato a gente começou no mundo que está aparecendo aí na tela. Então eu pensei, tá, já vai ser um condomínio que vai englobar várias casas, várias culturas, então eu pensei, vou fazer uma demarcação bem grande de uma área para a gente poder estar construindo. E aí eu comecei a fazer primeiro a esquemática das ruas em si, para depois a gente estar fazendo as casas. Como Entendi. funcionou as pesquisas para essa cidade? Porque não dá pra só começar a construir assim do nada, né? Ah, é claro que não. A parte do Gabriel, ele vai poder estar explicando isso aí mais detalhadamente. Bom, como pesquisador, né, eu redigi um documento onde tem as pesquisas e a partir dessas pesquisas, os nossos membros, que são os construtores, né, constroem casas e construções no mundo Minecraft. Não, mas ajuda muito, porque, tipo, a gente querer construir uma casa, por exemplo, do Egito. A gente teve que ter uma pesquisa bem grande, que o Gabriel conseguiu ajudar muito. Aí, tipo, a gente pesquisava um monte de foto. Ele na verdade, né? Ele puxava um monte de foto. Ele puxava um monte de texto explicando sobre a arquitetura de cada casa. Aí, tipo, como que foi mesmo na casa do Canadá? Na casa do Canadá, antes de explicar a casa em si do Canadá que ela está passando na tela, tenho que explicar uma coisa para vocês. Uma das partes importantes e cruciais desse projeto é que ela não engloba apenas a cultura daquela determinada região que a gente está construindo, mas sim o bioma também. Então, por exemplo, a casa do Canadá, como vocês podem ver, ao redor dela, você pode ver que a gente tem gelo, tem iglus e árvores que são do estilo da região que das casas que o Canadá fica. Outra coisa que eu gosto de estar mencionando também é que a gente olhou a arquitetura cuidadosamente. Por exemplo, a casa do Canadá, isso aí funciona em outros países que nevam bastante. O teto das casas não podem ser reto. Isso acontece porque o peso da neve ia se acumular e a casa ia desabar. Capuf. Então, literalmente isso, ia Capuf. matar as pessoas. Então, o que os engenheiros fazem? Eles deixam as casas assim, porque aí a neve vai escorrendo e aí não apresenta nenhum risco à estrutura integrativa da casa. Mas enfim, essa foi a cidade do primeiro ano. O primeiro ano que a gente fez no ensino médio. Agora, no segundo ano, a gente teve uma pegada completamente diferente. A gente pegou toda essa ideia do primeiro ano e a gente quis mudar ela, adaptar ela, para poder trazer mais um material didático. Aí o que a gente fez? A gente construiu a cidade IMC, Innovation Minecraft. Aí a gente quis pegar essa inovação e a gente chegou a criar, em vez de casas só de várias culturas, a gente quis criar várias criações, várias construções, né, bem criativas. Aí cada construção, a ideia era que ela ia construir um tema. Aí, por exemplo, o que está aqui é paleontologia, que é sobre a descoberta de dinossauros. Aí eles queriam cavar e achar os ossos, e a gente conseguiu explicar isso por meio de uma construção no Minecraft. A gente achou que ia ser uma pegada muito legal para ser utilizada na escola. A ideia nossa era, a gente cria a construção, que já tem um material didático, e a gente consegue adaptar isso para o material escolar. Imagina você, um aluno, chega na escola e um dia tem uma aula dentro do Minecraft. A gente achou essa a coisa mais legal do mundo. Aí depois a gente começou a adaptar para essa ideia. Aí, já puxando para esse ano, porque ano passado foi muita produção que a gente fez. A gente acabou criando a cidade, mas a gente não teve muita coisa, muito retorno sobre isso. Então esse ano, o nosso plano é poder levar isso fora da escola, fora do Senac. A gente a gente é aluno aqui em São Bernardo, a gente está conseguindo achar umas escolas perto assim, a gente está conseguindo fazer uns testes. Hoje, por exemplo, hoje é dia 5 de setembro. Terça-feira, dia 2, eu e o Gui Alan, a gente conseguiu ir para outra escola pública, a gente conseguiu começar a montar a produção de como vai ser a apresentação em outra escola. Então, por exemplo, a gente conseguiu levar um equipamento, a gente gravou um vídeo lá, e a gente conseguiu montar, como eles têm uma sala de informática, a gente vai até voltar lá, porque a gente vai montar lá o esquema do Minecraft, a gente vai instalar nos computadores, a gente vai conseguir usar o Minecraft já no mundo escolar. A gente achou isso muito legal, e a gente tem até a recomendação da diretora. A gente achou muito legal, a gente conseguiu conversar, deu tudo certo, e a gente vai conseguir fazer isso já esse ano.
Mas fora dessa escola, a gente também está planejando mostrar essa como exemplo. E a gente vai tentar levar para o máximo de escola possível, para poder divulgar a nossa ideia e mostrar que Minecraft e outros jogos não são usados só para diversão, mas também pode ser usado para o ensino e aprendizado para a nossa geração, né? Porque a gente é uma geração mais animada, agitada, né? Como vocês sabem já. Viciado em jogos. Viciado em jogos. Eu, por exemplo, já jogo Minecraft por 11 anos. Eu tenho 18. Aí eu lembro porque quando eu tinha 7 anos, o meu amigo comprou Minecraft como presente de aniversário. Aí desde aquele dia que eu comecei a jogar no meu Xbox, eu tô jogando até hoje. Agora eu jogo no computador. E foi assim que a gente conseguiu construir essa ideia. Aí pra você ter ideia de como é o nosso projeto, eu vou deixar o Gui explicar. Aqui tá passando agora o vídeo do Senac, que a gente fez uma construção, a gente fez uma escala real do Senac para servir como introdução ao nosso projeto dentro do mundo. Como o meu parceiro Tavi já explicou, que a gente está aqui no IMC, dentro do Senac, a gente fez em escala real, a gente fez diversas pesquisas e cálculo, andando pelo Senac, a gente mediu metros por metros, para ver o mais real que a gente consegue fazer. Não é à toa que toda sala que eu sentar vai estar quase com a mesma medida, na medida do possível, porque quem não sabe, o Minecraft tem uma mecânica que um bloco é igual a 1 metro. Então, a gente precisava fazer os cálculos através de 1 metro. A gente não consegue fazer o cálculo em 50 centímetros. A gente não pegou também a fita para sair medindo tudo. A gente usou as plantas que a gente tinha para tentar fazer o mais realista possível. Não ficou perfeito, mas como vocês podem ver, ficou até parecido, eu acho. E a gente usou uns cálculos de matemática que a gente aprendeu, que a gente pegava certos objetos que a gente consegue descobrir quantos metros tem o Senac, a largura, e a gente foi fazer essa pesquisa, perguntando para o diretor, essas pessoas, treinador, professor, até a gente chegar nesse resultado que a gente conseguiu, que pra mim, eu tô muito satisfeito com isso, com o nosso resultado que a gente teve nesse Senac, porque foi uma das estruturas que a gente prestou mais atenção, e tem entre outras estruturas que estamos prestando muita atenção para ficar o mais bonito possível e mais funcional possível, porque a gente não quer só uma coisa esteticamente bonita, mas também funcional. A verdade é que eu fiquei bem orgulhoso com as construções que a gente conseguiu fazer, porque a gente teve a ideia de, em vez de ficar pegando coisa da internet pronta, porque é uma coisa que pode acontecer, a gente consegue pesquisar na internet construção X no Minecraft, a gente pega, põe no nosso mundo e fala que foi a nossa criação. E a gente só copia. Mas a gente realmente começou a criar tudo do zero. Então o Senac foi um caso especial, porque foi praticamente a única construção que a gente conseguiu ter uma ideia, tipo, uma referência pessoal mesmo assim. Porque a gente saía andando no Senac, a gente gravava, tirava foto e construía no Minecraft. Mas todas as outras assim, a gente teve que fazer do zero, né? O Alan conseguiu fazer toda a arquitetura. A gente tem até um desenhista no grupo. A gente tem, atualmente, hoje, né? A gente tava com 13 membros no grupo do IMC. Começou com 4 só, pra você ver quanto que cresceu. Cresceu 9 Mas pessoas. o nosso desenhista, ele faz um desenho de como seria a ideia do negócio. A gente vai adaptando, vai tentando construir no Minecraft. E na medida do possível, a gente vai produzindo esse negócio. Aí, você quer falar? Aproveitando esse gancho que o Davi falou sobre essas 13 pessoas, essas são as 13 pessoas oficiais que a gente tem. Mas por trás do projeto tem muito mais pessoas ajudando a gente nas construções e essas coisas, gravações, pessoa que não faz parte do projeto como pessoa principal, mas também como ajudante. Os professores também podem contar como ajudante, porque eles estão sempre lá dispostos a nos ajudar. Fora de que esse ano, eu mencionei que a gente está levando mais foco para levar para fora da escola, mas esse ano também a gente teve ideia de, em vez de fazer as construções só por nosso meio, a gente também pediu ajuda dos professores do Senac. Aí eles estão ajudando a gente muito, eles estão ajudando a gente com pesquisa e eles estão mandando para a gente as matérias favoritas deles. Você pode contar algumas matérias, alguns conteúdos que vai ter nessa nova cidade? A verdade é que a gente tem muitas matérias, né? A gente está praticamente fazendo todas as matérias assim escolares, porque tem matemática, tem linguagens, tem ciências da natureza, ciências humanas,
tem até multimídia, que é o nosso técnico. A gente é aluno de multimídia do Senac. Tem muitas matérias, não sei se faltou alguma, mas você lembra alguma? Não, eu ia falar de uma outra coisa, pode terminar. Pode falar, não, pode falar. Tudo bem, então. Aproveitando que o Davi estava comentando sobre matemática, uma coisa muito importante que a gente usa no nosso projeto é em si a matemática. O porquê disso? Parece que é uma coisinha bestinha. Não, com certeza não, porque se você olhar cada casa que a gente faz, principalmente os prédios maiores ou ruas, a gente tem que fazer com uma construção, tipo assim, muito certinha, porque senão pode ficar um número ímpar ou par e isso muda muito a estrutura do projeto. Então a gente tem que calcular muito os blocos, a composição em si, o solo também, então a gente usa matemática em todo o projeto, em todas as partes. Já teve muita vez que a gente estava construindo, né, Alan? Que a gente que a gente teve que refazer a construção inteira porque a gente errou por 1 metro. Sim. E foi tão incrível, Sim. porque a produção do jogo não é fácil. O Não, Minecraft é um jogo criativo, mas é um trabalho duro, que a gente está há muito tempo fazendo, aliás. Eu acho que a gente tinha estatística lá, no próprio jogo tem lá a quantidade de tempo. Sim. A gente já está, com certeza, mais de 300 horas produzindo. Já deve estar perto das 350 só com o Minecraft em si aberto produzindo. E isso só dentro do jogo, né? Que a gente falou. Tem a pesquisa que a equipe junto com o Gabriel faz. Tem toda a multimídia que a gente faz, os vídeos, a produção. As reuniões secretas, né? Que a gente tem. É muita produção, tipo. A gente é um grupo que... Eu tô muito feliz que a gente se esforçou bastante. Tô bem feliz com o nosso projeto. E só tem mais coisa pra fazer, né? Não terminamos. Ainda tem o fim do ano pra resolver umas coisas aí. Pouca coisa. Mas eu tô feliz, realmente. Essas poucas coisas, o que ainda falta a gente terminar de fazer? Falta a gente terminar de concluir alguns prédios que tem por aí também, como por exemplo aquele que a gente está falando sobre IA, futurismo, tecnologia, que é inclusive o maior prédio do mundo. Falta terminar ele também, porque ele é muito alto também, vai dar bastante trabalho, mas é algo que a gente vai estar terminando até o final do ano. Outra coisa que aí a gente pode deixar mais à parte, assim, não é algo essencial, mas é dar uma decorada em si na cidade, colocando tipo postes, bancos, outras coisas. No outro projeto do IMC, quando a gente fez, a gente chegou CMC, a gente chegou a fazer isso, só que como era um condomínio fechado, então ficava muito mais fácil fazer isso. Agora que a gente está tratando de uma cidade, a gente pode estar fazendo um nível mais realista aí. Quem sabe talvez até colocar uma usina elétrica de alguma outra coisa para deixar a cidade mais realista ainda. Daria fácil. Aí a gente até fazia gancho de sustentabilidade. Também. A gente queria fazer uma energia sustentável. Sim, aí é da hora. Poderia ser. Não, mas para explicar melhor pro povo ali, a escala do MC é bem maior do que o do primeiro ano. O primeiro ano, se não me engano, acho que a gente fez um condomínio de 300 metros, coisa assim. Sim, é por aí. Acho que até menos. Acho que eu chegava de 250. Era isso. Porque eu lembro que a gente teve o objetivo de fazer o dobro do tamanho. A cidade, a gente fez 0,5 quilômetro por 0,5 quilômetro. Aí pensa isso no Minecraft, como que é fazer isso. Cada metro é um bloco que você tem que fazer personalizado. Aí depois, junto os prédios, que vai pro vertical, não é só horizontal, não é um mundo plano. É uma coisa que a gente vai construindo do chão lá pro alto. Que é uma coisa muito legal, né, se produzir. Mas é uma coisa que a gente tá até se divertindo, né? Porque, mano, Minecraft, estamos jogando Minecraft com um projeto de escola. É loucura, mano. Tô feliz até hoje. A gente conseguiu juntar duas coisas importantes. Uma que a gente gosta e outra que a gente faz. Que a gente ama jogar todo mundo aqui. E que a gente precisa estudar para a gente ter um futuro importante. Então a gente conseguiu unir essas dois tópicos muito importantes na nossa vida e fazer esse projeto tão importante. E fazer, se Deus quiser, terminar ele e fazer outras pessoas ter acesso a isso. Não fale assim, porque o Alan gosta de estudar também. Eu também adoro estudar, hein? Aproveitando nisso, eu queria falar uma coisa que eu lembro quando eu era criança, lá para 2016, 2017, tava jogando Minecraft, eu gostava de brincar, de construir casas, principalmente casas modernas também. Eu fazia as ruas, o meu objetivo era sempre fazer uma cidade, mas é óbvio que eu nunca terminei, até porque eu era criança, uma pessoa só jogando. E hoje eu fico muito feliz de ter realizado esse sonho, basicamente um sonho de criança que eu queria fazer, era uma cidade, então eu acho isso incrível.
Oh. Que fofo ele. E a gente fazendo tudo isso junto, porque a gente tá Sim. com muitos consultores agora, né? Nossa, bastante. Porque agora a gente tá com 6 consultores. E o Primeiro servidor só ano- aguenta 6. Primeiro ano que era animado, É, né? nossa. 3, né? 3 pra levar o cargo inteiro. No começo era 2. No começo era 2. Aí depois tava o Guilherme, né? O Guilherme só entrou no segundo Sim. ano, né? Na verdade, do primeiro, eu tava ajudando vocês, vem Então, não. as por isso que eu entrelinhas. falei, isso que eu ia falar, você entrou no segundo, mas no primeiro ano você foi só pra divertir com a gente lá, Só pra construir ajudar o negócio. vocês. É a melhor coisa, mano, porque esse projeto tá unindo a gente bastante, né? A gente começou como um grupo, assim, de escola mesmo, mas assim foi crescendo por fora do nosso grupo, teve mais pessoas querendo ajudar a gente e tá um processo muito legal, mano, ver essa união de muitas pessoas. Eu lembro até um dia que eu e o Davi e o meu irmão tinham saído. A gente só foi comer um pastel aleatório e a gente começou a falar. E aí, como a gente vai fazer esse projeto? A gente foi em uma feira, a gente falou, vamos fazer essa feira agora no Minecraft. Como? A gente não sabe, mas vamos fazer isso. Vamos fazer. Aí depois ficou com o Gabriel pra fazer pesquisa pra gente fazer toda a cultura. Muitas palavras, muitas páginas de pesquisa. Inclusive, uma parte dessas pesquisas que a gente faz, elas são colocadas em baús dentro, em frente à casa ou o prédio que está sendo feito. Então, se você reparar, sempre vai ter ali um baúzinho com alguma coisa ou, tipo, um palco ali que vai estar com um livro dentro escrito sobre aquela determinada cultura ou sobre aquele monumento, o que ele faz. Pra você ficar mais ciente o que tá acontecendo e pra que serve aquele monumento ali. Porque basicamente a entrega final do nosso projeto vai ser isso. Porque a gente não vai só entregar um Minecraft assim, o que a gente produziu pra ficar pra gente, só ter um vídeo assim gravado, Pra falar que a gente fez só pra cumprir só pra cumprir tabela. trabalho, né? Pra ganhar nota. Mas a gente no final do ano, quando tiver tudo pronto, a gente planeja disponibilizar essas 2 cidades do Minecraft pra todo mundo aí em casa poder jogar junto, poder explorar junto. Se tiver filho, você consegue mostrar pro seu filho. Se tiver irmão, você consegue jogar junto com ele. E tem inúmeras possibilidades que você pode fazer com isso. Mas fora do mundo, né, que a gente vai poder disponibilizar, a gente também tem um documento, né? Porque a gente não tem só a parte decorativa. A gente também tem toda a parte da pesquisa, que a gente vai poder disponibilizar para quem for dar aula dentro do Minecraft poder ter esse conhecimento, porque não é todo mundo que vai só chegar no mundo, eu sei do que é isso daí e vou explicar do meu jeito. Vai ter a pesquisa por base para poder solidificar aquela ideia. Aí junto com a pesquisa, porque a pesquisa a gente conseguiu embutir dentro do Minecraft, que nem o Gui que tava falando, né? Sobre o livro. O Alan começou e eu O só Alan começou, terminei. na verdade. Como os dois estavam começando a explicar, o livro que dá pra ver aqui no fundo do vídeo, você vai ver vários livros espalhados pelas construções. E o que são esses livros? Esses livros são a pesquisa que a gente fez, a gente pôs dentro do Minecraft, pra você poder ir aprendendo enquanto você tá jogando. Que é uma coisa muito legal sobre o jogo, que é um dos motivos que a gente também escolheu, porque, se fazer isso é perfeito, porque você não precisa sair, isso não depende do computador da pessoa, tem que abrir um jogo junto com o aplicativo do documento e dá tudo certo. E porque não ia ficar uma coisa maçante, pegar um livro e ficar lendo páginas Ficar por lendo página, documento de 80 páginas, né? Não, a gente conseguiu juntar os dois, que é ficar jogando e estudando na mesma hora. E deu nisso, né? A gente tem 4 pessoas representando 3 pessoas. Eles sabem que esse papel foi muito bem trabalhado pela gente, porque eles deram esse cargo de confiança para nós e a gente está representando eles muito bem aqui. E não dá para deixar de agradecer todos os professores que estão por trás disso, que conseguiram marcar aqui o estúdio pra gente, as professores que estão dando matéria pra gente e outras pessoas aí. E mesmo que a gente só esteja em apenas 4 pessoas aqui, isso não significa que as outras pessoas elas não são importantes. É claro que elas são, elas fizeram uma parte crucial nisso. Inclusive, todo mundo tem um conhecimento específico sobre algo ou tem um talento em alguma coisa e isso é muito útil. Seja através de comandos, o que facilita muito, então cada pessoa ajuda demais nesse projeto. A gente está aqui em 4 pessoas participando aqui nesta sala, mas são várias pessoas que ajudaram esse projeto e graças a ela que o projeto ainda está de pé. Se não fosse tudo isso de pessoa nesse grupo, talvez a gente não estaria aqui hoje, A né? gente faria nem metade do que a gente fez. O mundo Exatamente. estaria meio completo, com 2 casas Uma rua e Uma uma rua parede. e um poste. Foda.
Esse IMC tá uma loucura. Então, aqui nós terminamos aqui o nosso podcast. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se você puder estar deixando o like ou se inscrevendo no canal, isso vai estar ajudando demais o nosso crescimento. Fechou? Muito obrigado e fiquem com Deus. Eu só vou botar aqui embaixo. Tchau.